então, bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Lúcia Vicente. Lúcia, eu hoje vou deixar, porque nós já falamos assim, por mensagens e um bocadinho em off, e a Lúcia dizia assim: Olha, que eu sou muito faladora. Eu disse: Ótimo, juntamos-nos as duas, isto vai ser aqui conversa que nunca mais acaba. Ainda por cima, porque nestas conversas eu digo, peço sempre às entrevistadas para se apresentarem, falarem um bocadinho do percurso e eu depois não quero que te esqueças também de me falares como é que tu foste guia em Berlim. Mas faz-me Ah, fala-me um bocadinho do que é que fazes hoje em dia e qual foi o teu percurso? bem, então, hoje em dia, sou autora de estou a começar, talvez um bocadinho a enverdar também pela poesia, a começar, salvo seja, porque na verdade é uma poesia faz bastante parte de mim, porque eu além de ser muito faladora, tenho sempre as minhas emoções muito exacerbadas, e portanto, enquanto crescia, usava a poesia muito para quase como a minha psicóloga, para extrair todas as minhas emoções. Depois, mais tarde, foi mais fácil, porque comecei a fazer teatro e, portanto, era muito mais fácil trabalhar as emoções. E agora retomei novamente a poesia. Vamos ver o que é que traz o novo ano. O que é que Eh, tens escrito, Lúcia? Olha, neste momento estou a terminar o glossário do próximo livro, que sairá se tudo correr bem e o Covid deixar, porque era suposto ter sido lançado em setembro, depois passou para março e agora estamos para maio, a ver, vamos. Ele acabará por sair, espero eu. E então estou na parte do glossário, é mais um livro juvenil, muito à imagem das portuguesas com M grande. Queres-nos E já pronto, falar um bocadinho desse livro, porque foi ele que de facto me levou até a ti. Será que posso fazer uma descrição como, é um beabá do feminismo? o feminismo de A a ser, sim, sim, foi feito precisamente para isso. Foi pensado para esclarecer ou trazer o tema a pessoas que nunca tinham ouvido falar de feminismo ou que tinham uma ideia muito errada do que era o feminismo, porque depois de lançar o Portuguesas com M grande, eu e a minha editora da altura, a Eurídice Gomes, eh, tivemos várias conversas porque percebemos pelas mensagens que íamos recebendo ou pelos comentários que havia ainda em Portugal uma grande confusão sobre aquilo que é ou não é o feminismo. E então, verificámos também que em Portugal, de um autor ou de uma autora portuguesa, não existia nenhum livro que sistematizasse o feminismo de uma forma breve e pouco alongada, porque o livro não pretendia ser um manual para conhecedores, senão para principiantes, e portanto, para principiantes eu não vou estar a falar do que é o feminismo liberal, o que são as ecofeministas, porque senão as pessoas ficam completamente baralhadas, não é? Já chega explicar o que é o patriarcado, que já é um conceito bastante complexo e difícil de ir encaixando. E foi mais ou menos isso, ou seja, foi. E quando é que lançaste esse livro? Já agora ambos, diz-me as datas de ambos, que eu não Então, as tenho muita. portuguesas com M grande foi em outubro de 98, Ok. o feminismo de A a ser em setembro de 99. 99, ai que disparate. Meu Deus, já são muito antigos, Não é mas nada, 2018, credo. ok. Eu ia Eh, dizer, bem, em 98 eu estava a sair da faculdade, portanto são 20 e muitos Claro, eu anos. estava a entrar na faculdade. Não, nem a Podia ser, mas é mais recente, 2018. Então, sim, sim. 2018 Ok. sou Portuguesas com M grande, depois praticamente um ano depois lancei o Feminismo de A a ser em setembro de 2019 e depois em outubro de 2019 a Sarita Rebelde quer ser astronauta
e depois em novembro de 2019 a Sarita Rebelde no Recreio. E esses, a Sarita são infantis, mas Não, também têm um cariz pois, têm um cariz conta-nos um bocadinho sobre isso. bem, eu acima de tudo, eu acho que toda a minha vida existe uma coisa em que eu acreditei bastante, que é na educação, e que é a educação que muda as mentalidades, e é através da educação que, se conseguem introduzir temas que são importantes. E consoante a idade, obviamente, haverá um tipo de educação apropriado. Ora, eu tenho uma filha com 5 anos e muitas vezes eu tento ir introduzindo temas através de livros, porque acho que é a forma mais fácil para discutir, especialmente porque nós lemos os livros antes dela adormecer, o que significa que temos ali um espaço mais calmo e sossegado para discutir uma série de coisas. E a Sarita surgiu quando um dia eu lhe estava a ler a Anita e eu acabei o livro e pensei: "Não, não, 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 eu Era aquele em que a Anitta estava a lavar os pratos e o Pedro a ajudar ou nem esse? daquilo que eu me lembro na altura, o que me ficou foi que a Anita passou o dia a fazer cenas e o irmão a destabilizar a coisa. Mas depois, no final, quem tem o brilharete máximo é precisamente o Pedro, porque faz profiteroles. Como Boa. se uma criança daquela idade conseguisse fazer profiteroles do nada. Não Ah, sabes, pode ele hoje em dia ser o masterchef. Estou a brincar. hum, e aquilo fez-me realmente, alguma confusão. E porquê? Porque quando eu tinha a idade dela, eu de facto aquilo não me fazia confusão nenhuma e achava maravilhoso que a Anitta, dissesse Devorávamos aqueles coisas, livros, não era? certo. Mas a verdade é que aquilo se foi, introduzindo no meu pensamento, porque a verdade é que a nossa personalidade vai absorvendo todas os estímulos exteriores entre os 13 e os 15 anos, mais ou menos. E tu, na altura, se calhar com 3, 4, 5, 6, 7, tu não questionas, absorves só, e só mais tarde, se calhar com 13, 14, 15, é que começas a questionar algumas coisas que te rodeiam. Pelo menos comigo foi assim. Comigo também. Em comparação com os rapazes, precisamente, não era? Mas porquê é que eu não posso fazer aquilo e eles podem, por Certo, exemplo? certo. Sim, 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 sim. E a verdade é que, inconscientemente, todas estas coisas foram colocando na minha cabeça inconscientemente uma série de estereótipos e uma série de objetivos com os quais eu, durante bastante tempo, quis alcançar, como ser a dona de casa perfeita, ou sei lá, uma data de tretas que nos enfiam na cabeça e que só quando estás na própria da situação é que começas a pensar nela. E eu não quero que a minha filha cresça assim. Quero que ela cresça com todas as opções que pode ter. Ou seja, sim, se ela quiser ser dona de casa, perfeito, maravilhoso. Acho ótimo que assim seja. Se ela quiser ser astronauta, igual. Se ela quiser ser empregada de balcão num café ou num supermercado, igualzinho. O que eu quero é que ela tenha a certeza absoluta que pode ser aquilo que ela quiser, desde que lute por aquilo que quer. E, portanto, são essas as ferramentas que eu tento lhe dar, e os meus livros vão muito ao encontro das necessidades que eu tenho enquanto, educadora e, portanto, vou escrevendo consoante a vontade que eu vou tendo de educar. Felizmente, a minha editora, a Penguin Random House, é maravilhosa nisso e alinha em muitas das minhas loucuras e das minhas coisas. Não em todas, óbvio, não é? Mas em muitas, ou seja, há muitas, já está planeado, por exemplo, a seguir a este livro que eu estou a terminar, que se chamará Raízes Negras, já está pronto o próximo, já tenho onde começar a trabalhar, que também será um livro bastante interessante.
esse tenho muita expectativa para perceber como é que as pessoas vão reagir. Que giro. Olha, e diz-me uma coisa, quando é que o feminismo, começou? Porque tu és a ativista nessa parte também, hum, quando é que ele começou a ser uma coisa em que tu quiseste transformá-lo de facto, ou seja, uma coisa é nós dizermos: "Ai sim, eu sou feminista", a outra é transformarmos no ativismo e Certo. querermos explicar, porque começamos a perceber que há conceitos que estão muito misturados. Olha, hoje de manhã eu estava a ter a discussão precisamente, com as Women's AM em off, sobre o que é o empoderamento e porque estamos a esgotar essa palavra. E houve um homem que deu a definição para ele do que é. E então para ele nem fazia muito sentido, porque as mulheres já têm muito poder. E eu: "Bem, não estamos aqui a falar das mesmas coisas, não é? Não estamos, então vamos lá definir o que é isto do empoderamento". Então, já estávamos ali numa discussão. E o feminismo também foi parece que uma palavra que eu nem sei como, porque nós ainda não chegamos nem ao pezinho da estátua que queremos. E parece que já se esgotou, parece que assusta imenso e: mas eu Assusta muito. agora" e depois vem do outro lado e dizer assim: "Porque eu sou masculinista agora, porque eu não sei quê". Pronto, exato. Então, explica-me quando é que tu passaste para a Bem, fase em que pensaste assim: "Eu tenho que fazer mais algo do que apenas ser, feminista"? eu acho que a base de tudo está, em quando eu comecei a formar o meu pensamento político, que, apesar de ter sido um bocadinho precoce e foi logo assim um "uau", porque quando eu tinha 12 anos li o Diário de Anne Frank. Não me recordo muito bem como é que ele me veio parar à mão, mas, li o Diário de Anne Frank e fez-me lembro-me que aquilo me tocou de uma forma tal e começaram a surgir então as primeiras questões políticas de como é que uma pessoa da minha idade está a passar por isto. E aquilo fez-me tudo imensa confusão. Então comecei, muito aos poucos, a ir procurando informação. Foi também nessa altura que, comecei a ter disciplinas de história e tudo mais. O feminismo acabou por surgir talvez de uma forma um bocadinho mais mística. Eu por acaso eu faço parte de uma plataforma fantástica que se chama A Palavra F. E aí para este ano nós, decidimos colocar temas. E o tema deste mês, o mês passado foi a violência doméstica, este mês, era o ecofeminismo. Foi assim uma coisa meio aleatória, não nos preocupámos muito se fazia sentido no mês ou não, porque há quem pense mais sobre isso do que nós. E então eu estava sentada, a tentar perceber que texto é que eu gostava de fazer para a palavra F deste mês, sobre ecofeminismo. E então comecei a rever um bocadinho tudo aquilo, como é que eu comecei a ser feminista. Eu acho que comecei a ser feminista quando quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, a minha professora de latim, devia ter 14, sim, estava no 10º ano, eu entrei com 5 anos para a escola, portanto a coisa foi mais cedo, e então a minha professora de latim emprestou-me, a coleção das Brumas da Avalon, da Marion Zimmer Bradley. E talvez aí foi a primeira vez que eu tive contacto, e eu andava completamente perdida em termos religiosos, obviamente, e foi essa a razão que a levou a emprestar-me aqueles livros, porque o catolicismo na minha cabeça desde os 12 anos que não fazia sentido, depois de ler o Diário de Anne Frank, a religião estava ali meia, em xeque, e uma religião que me culpava de ser mulher e que me culpava, ou pelo menos da forma como me foi ensinada. Provavelmente agora, já não é propriamente assim, mas eu sentia isso, sentia, primeiro, porque é que eu tenho que falar com um intermediário homem sobre aquilo que eu sinto, se Deus está em todo lado. E porque é que eu, enquanto mulher, sou mais culpada do que o homem? Portanto, foi este encadear. E quando li As Brumas da Avalon, tomei conhecimento pela primeira vez da religião pagã, e Wicca,
que comecei logo à procura de mais livros e a conhecer mais coisas e a tentar perceber, e tudo aquilo fez um sentido enorme na minha cabeça, porque pela primeira vez eu tinha alguém que me dizia que, eh, o feminino e o masculino que existem dentro de nós está equilibrado e deve estar equilibrado. E devemos aceitar, e tudo na natureza tem este equilíbrio entre um polo positivo, o polo negativo, o bem e o mal, o feminino e o masculino. Claro que isto tem alguns problemas, portanto, relativamente a outras coisas que descobri mais tarde. Mas com 14 anos, ter este primeiro contacto foi bastante esclarecedor. Ao mesmo tempo, também os amigos que me rodeavam iam falando sobre as questões, do veganismo. Eu fui vegan e vegetariana durante muitos anos, fui straight edge também durante muitos anos, e a verdade é que, no final dos anos 90 eu era super riot girl, obviamente, e nessa altura fui tomando cada vez mais conhecimento com fanzines que eram produzidas em Portugal de forma alternativa e distribuídas de forma alternativa. Tive a minha própria fanzine, que não faço ideia do que é que eu andei para lá escrever, nem sei onde é que está, e, decidimos então nessa altura. Eu sou de Faro, e Faro é uma cidade que, apesar de ser a capital, Algarvia, é uma cidade pequenina. E senti necessidade, juntamente com o meu grupo de amigos, entre raparigas e rapazes, porque as MUPI não eram só raparigas, apesar do nome, porque fui eu e a minha melhor amiga que lhe demos o nome, e portanto decidimos pôr Mulheres Unidas pela Igualdade, que é o que significa MUPI. Giro. Eh, e depois, lá está, começámos a falar muito sobre feminismo, introduzindo o veganismo também, introduzindo questões um bocadinho mais ecológicas. Fizemos algumas manifestações com 5 ou 6 pessoas na cidade, obviamente, não havia muito mais gente. Tínhamos Mas os uma outros estavam espécie. todos cegos, não é? Essas coisas era assim: "Vocês são todos cegos, nós é que" essas Mas era muito manifestações. chata. Eu acho que com 15 anos eu não era propriamente feminista. Eu olhando para trás, eu seria muito mais femista do que feminista. Eu era um bocado as ideias que eu tinha eram um bocado anarquistas com 15, acho eu. Sim, eu também. Eu completamente. Eu acho que fui muito ligada ao socialismo utópico e ao anarquismo, pelo menos até há muito pouco tempo. É que quando senti necessidade de que tinha que votar. Porque até aí, mesmo depois, as MUPI, depois dentro, estávamos muito envolvidas dentro do movimento hardcore em Portugal, que era bastante grande, bastante heterogéneo, de norte a sul do país, e as MUPI inclusive tivemos uma sede das MUPI com uma rapariga em Castelo Branco, mas estava lá, e mais tarde tivemos também um pequeno núcleo na Casa Ocupada de Lisboa, na Casa Encantada, que depois, peço desculpa, que depois se construiu um bocadinho melhor quando fomos para Lisboa para a faculdade. Mas foi mais ou menos este o percurso, ou seja, desde muito cedo, a ideia sempre foi muito difundir aquilo que eu pensava e expressar-me através das coisas que ia escrevendo, sem nunca na vida ter pensado em ser autora do que é que seja. Prendia-se única e exclusivamente com esta minha necessidade de explorar estas questões políticas e sociais e culturais, porque eu venho também de uma família maioritariamente de mulheres, mas bastante tradicional e bastante. Bom, o meu pai não vê o Facebook, portanto está-se bem. Bastante machista, mas que lá está, orgulhosamente consegui mudar um bocadinho da mentalidade do meu pai. Eu costumo ter sempre essas conversas. Os nossos pais não conseguiram, coitados, ter outra educação. E Claro. depois eu acho que o facto de terem tido, mulheres filhas,
fê-los mudar um bocadinho com o tempo, não é? Tipo: Sim. isto realmente é um bocado estranho", estas coisas, porque eles próprios estão viciados. E Eu acho que o muitas meu vezes eu pai digo isso do feminismo, não é? Nós não estamos aqui só para mudar as nossas vidas, nós estamos aqui para claro, mudar, vai ao outro espectro, vai ao outro polo, vai aos homens, sim, que é para sim. eles também desmistificar isso de que eles é que têm que ser o garante de uma casa, ah, que têm que ser os mais fortes, que homem não chora, que essas coisas todas, ou seja, Certo. é desmistificar de um lado e do outro, e o feminismo traz muito, para mim, traz muito isso. E é engraçado nós muitas vezes falarmos disso com amigas e tudo, e dizer: "Os nossos pais são muito machistas", e eu: "Pois, mas isso também é uma carga que eles próprios trouxeram e nem sabiam". E que eles Claro, depois começam-se a perceber quando têm muitas vezes filhas mulheres, não todos, não podemos nunca generalizar, mas que acontece isso muitas vezes, não é? Hoje em dia existe, lá está, continua a existir muito machismo, porque se calhar as pessoas não se interrogam muitas vezes, do porquê daquilo ser assim. Porquê? claro, o machismo em Portugal é de tal forma estrutural, como uma série de outras problemáticas, que eu própria, enquanto feminista, continuo a ser uma machista em desconstrução. Também digo isso. Portanto, é muito vai muito por aí. Eu, na verdade, eu acho que o meu pai não se transformou em feminista, ele, única e exclusivamente decidiu passar a fazer as coisas de determinada maneira só para não me ouvir falar. Para mim é-me indiferente, eu não me interessa qual é que é, Funcionou. se ele o faz porque tem consciência ou não. A verdade é que ele deixou de agir de determinada maneira. O meu pai não ia dormir enquanto a minha mãe não lhe fosse abrir a cama. E portanto, a mim é um bocadinho indiferente relativamente a gerações um bocadinho, mais velhas do que eu compreendo perfeitamente o que é que se passa ali e porquê e qual é que é a razão. E se por chatear tanto eu conseguir mudar essa atitude, perfeito. Claro que eu Mas sabes que prefiro há aos pouco mais estava a jovens falar com um explicar. rapaz, isto não é só de nós, mulheres, porque há pouco tempo eu estava a falar com um rapaz, por acaso de Faro também, e ele dizia que aquilo mexia com ele quando ele era Claro, é uma miúdo, cidade especial. que mexia com ele, por exemplo, o facto de o pai não comia enquanto a mãe não o servisse Certo? na mesa. E Certo, ele e completamente. ele e eram todos rapazes, não havia filhas, raparigas, e ele dizia assim: "Aquilo mexia comigo, pá, não", só depois em adulto é que percebi de facto quão errado aquilo estava e quão injusto aquilo era para a minha mãe Eu e o eu pai acho não que foi fazia nada, mas dizia assim aos filhos: "Vocês todos têm que ajudar a mãe". claro. Eu acho que foi muito por aí, ou seja, o meu pai percebeu. Houve assim um momento que eu me lembro, que eu me recordo perfeitamente, e eu decidi ser vegetariana, como já disse, quando tinha 15 anos. E, não obriguei, obviamente, a minha mãe a cozinhar para mim. Eu cheguei a casa e disse: "Eu quero ser vegetariana, a partir de hoje não como mais carne, mas ninguém tem que cozinhar para mim, eu cozinho para mim". E assim foi. Então comecei a cozinhar, só para mim. E há um dia que eu chego da escola, vim almoçar a casa e está o meu pai sentado à mesa. E eu cheguei provavelmente um bocadinho mais tarde. E ele diz-me: "Então, mas isto é que são horas de chegar?" Eu disse: "Desculpa, como assim?" "Sim, então tu não vês que já é 13h ou que já é não sei o quê, e eu ainda não almocei?" Disse: "Então não almoçaste porque não quiseste, não tens 2 mãozinhas?" "Tenho." "Não está a comida feita no fogão?" "Está." "Então, tu não penses que eu venho para casa da escola e ainda te venho aquecer o jantar, o almoço." A partir desse dia para a frente alguma coisa mudou ali. Porque foi um facto que ele nunca mais esperou que eu chegasse a casa para lhe aquecer a comida. E mais algumas coisas devem ter mudado gradualmente, porque depois a minha mãe ele deixou de esperar que a minha mãe lhe abrisse a cama para ir dormir, eh, passou a ajudar a levantar os pratos, a varrer o chão, tornou-se uma pessoa autónoma. Eh, e portanto, eu acho que passa muito por aí, passa muito.
lá está, é a educação, tem muito, a educação tem um poder Isto é muito gigante. estranho, mas eu posso dizer, vou também dizer aqui, porque eu tenho 45 e isto era uma pessoa com menos 10 anos que uma vez me perguntou, eu tive uma relação muito longa, como é que eu passava as camisas dele, assim, no meio do encontro. E eu: "Hã? É ele que passa a roupa dele". Eu por acaso até compro roupa para não ter que passar, precisamente, Certo? sabes, aqueles tecidos ótimos de viagem, é só também muito por esta questão prática e pragmática de na mala tudo fica, então eu não vou comprar aquela, posso ter uma peça ou outra que se machuque mais, mas então ela partiu do princípio, tinha ela 20 e tal e eu 30 e tal na altura, que eu por ser mulher passava a roupa do meu companheiro. E portanto, é assim, nós estamos a falar dos homens, mas isto está muito na nossa cuca, era isso que tu dizias. Completamente, Nós somos machistas em desconstrução, não é? certo. E não é só essa questão, é a questão da maternidade, é um ponto com o qual eu luto muitas vezes, e só depois de ser mãe é que eu me apercebi que o quão estrutural é a ideia de que a mulher é que tem que cuidar dos filhos. E muitas vezes eu, apercebi-me que se o pai da minha filha, o meu companheiro, não participava mais na educação dela, era porque eu não deixava, porque eu me entrepunha entre ela e ele. E essa questão, eu provavelmente só me apercebi dela, eu tenho esse problema, às vezes não penso muito bem nas coisas. A não ser que seja que me veja confrontada a pensar nelas. Não, E eu acho que elas estão tão no nosso, por acaso ontem estive numa talk que era sobre isso, no nosso subconsciente, sim, sim. hã, que primeiro que a gente chegue lá, tem que ir por camadas, então, às vezes não É, estamos despertas para isso, e no dia a dia, quando paramos para pensar, não é sempre, é isso. Quando paramos para pensar: "Pa espera aí, há aqui coisas que não". certo, certo. E é E tudo muito cansa, não é? E relacionado. cansa, porque estamos a remar contra a maré, portanto cansa. Cansa, é extenuante de eu muitas vezes sinto-me assim, muitas vezes eu sinto-me extenuada de ter que repetir tantas vezes a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eu parto sempre do princípio que pelo menos se eu, ao longo de toda a minha vida, mudar a mentalidade de 5 pessoas, já fiz qualquer coisa para mudar a próxima geração. Se eu conseguir que, por exemplo, isso acontece, na escola da minha filha, e eu vi uma mudança, a questão lá está, a questão é tão estrutural que, sem querer, tu nem sequer pensas nas questões. E no último confinamento, a educadora da Emily enviou-nos uns trabalhos sobre as profissões. E claro, ela procurou as fichas que achava, mais divertidas, sem pensar, acho eu, porque eu sei que ela tem bastante atenção relativamente a estas questões de género, até porque eu depois sou mais chatinha. Hã, e então as primeiras fichas que ela deu sobre profissões estavam completamente ultrapassadas, e aquilo fez-me imensa confusão. Claro que eu tive que chamar a atenção para esta questão, não é chamar a atenção, que isto é super paternalista, é dizer aquilo que eu pensava relativamente àquilo. Eu não preciso de chamar a atenção, isto às vezes a escolha de palavras é incrível. Mas pronto, lá no grupo do Facebook, lá disse: "Olha, eu acho que isto não está, eu não vou fazer este exercício assim com a Emily, eu vou fazer um exercício diferente, eh, porque isto não dá opções à minha filha". A verdade é que um ano depois a professora voltou, a enviar exercícios sobre profissões e olha, nada a dizer a não ser perfeito, porque tinha um equilíbrio entre o masculino e o feminino, lá está, na forma da apresentação, perfeito. Eu não senti, desta vez e às vezes parece que
que eu estou só a ser chatinha, mas eu sei que ao ser chatinha, muitas vezes consigo alcançar algumas coisas e são nestes micro, pontos que eu sei que vou conquistar. Eu a mim é-me indiferente, eu não preciso, sei lá, houve uma vez num live que alguém chamou a atenção porque eu só tinha 800 seguidores no Instagram. E o que é que isso Compreendo. interessa? Também já me perguntaram: "Olha, e quantas pessoas, estão a ouvir estas tuas, conversas?" E eu disse: "Não foi com esse objetivo, nem olho." Claro, o que é que interessa? O meu objetivo é micro, eu quero mudar primeiro a minha casa, depois o meu bairro, que vai ser difícil porque são só ovelhas, literalmente, Literalmente, no Monte Alentejano. exato. Depois quero mudar a minha aldeia e se eu conseguir mudar este pequeno universo, já fiz bastante, já alcancei bastante. Se eu conseguir chegar ainda a mais pessoas, perfeito, maravilhoso. Mas eu não tenho pretensões de eu quando me meti neste caminho de escrever sobre mulheres e sobre feminismo, eu sabia que ia ser uma coisa difícil. Eu sabia que, mesmo dentro da imprensa, depois seria por exemplo, o feminismo de A a ser teve, eu tive 0 entrevistas, enquanto que nas portuguesas, com M grande, foi fácil dar a volta à questão do feminismo. E eu tive montes de entrevistas e artigos e tudo mais. A questão é que o feminismo de A a ser foi barrado. Foi completamente barrado, porque na capa do livro vem a palavra feminismo. E foi barrado não só na imprensa tradicional, como pelo Facebook. Ou seja, por 2 vezes, em 2 situações distintas, o Facebook não autorizou, hã, não, eu vou ter que pedir um segundo, porque eu tenho aqui uma criança que Muito precisa de bem. explicações. Diz, filha. Pinta todos os retângulos que se encontram na figura. Sabes quais são os retângulos, não sabes? Então agora vai, procura todos e pinta. E este é para pintar os círculos. Mas, mas depois o que é que eu faço? Podes fazer desenhos aí dentro dos retângulos, era muito mais fixe, não? Pronto, então decide tu, está bem? Sim, mas eu não tenho. Homeschool. Escola em casa é assim. Pois não. Isto ficará para todo É, sempre o é, ano da pandemia em que os pais é tiveram que neste ver tudo. certo. E neste momento o meu companheiro está a cuidar dos cães, portanto está ali a dar-lhes um bocadinho de atenção e E eu ela tenho que. vai. Compreendo perfeitamente, as minhas amigas todas passam pelo mesmo. É. Isso E e de 5 portanto, em como eu 5 dizia, minutos dizerem que têm fome. E eu costumo dizer assim a brincar: "Vou fazer queixa de ti à segurança social que tu não dás de comer à tua filha." E ela: "Meu Deus, elas quando estão em casa estão a comer de 5 em 5 minutos", dizem elas. é verdade, é verdade. Eu tive mais ou menos que barrar essa questão e colocarmos um horário. Daqui a aqui podes comer, daqui a aqui não, daqui a sim, daqui Eu sempre não. que estou ao telefone com alguém que tem filhos, ouço assim: "Mãe, tenho fome." É, Olha, mas é. isso que estavas a dizer do é-me, primeiro tenho vergonha alheia, se assim foi, se houve uma censura explícita do Não foi jornalismo, porque explícita. jornalismo pois, mas foi porque num livro procederam de uma forma e noutro, não. Porque o jornalismo, né, sendo eu a minha formação em jornalismo, está a passar um mau bocado e às vezes, tenho, não sei, custa-me compreender o porquê disso, porque Eu sei o ainda então diz-me porquê, tu. porque, os diretores de redação são maioritariamente homens, como em Verdade. todos os outros, níveis de poder de decisão. E isto dito, eh, As por um redações são mais femininas, os lugares de topo certo, são mais masculinos, ainda que nos últimos anos tenha havido uma transformação muito grande, e eu aliás já tive uma diretora mulher por 2 vezes, mas, sim, são raros os casos. e foi essa a explicação que me foi dada por pelo menos 2 jornalistas que não conseguindo fazer,
Não Fizeram consegui. a proposta e não conseguiram levar Não. avante. Não, já falámos de feminismo há 2 semanas. Ok, então. Portanto, Desculpa ter a elas vontade de rir. o que fizeram foi. Eu tenho aqui uma. Olá! Quero mostrar Olha. uma. Sabes quem é a mim? Quer ir para o Japão. Ah, Ela quer ser um ninja e quer ir para a escola dos ninjas e das ninjas. ok. E então está a juntar dinheiro para ir ao Japão. E ela é Já tenho muito. muito. Já tem Já tens muito, não é? muito! Quantos anos tens? Mas ela não. Quantos anos? 5. Sim. E eu estou a fazer amigos de pedra. É apenas fazer uma cara em pedras. Ah, E depois quer que eu faça vídeos com ela para vender na internet. muito bem. Olha, já é uma empreendedora com 5 anos, vejo um grande futuro. Completamente. É as pedras e as folhas de. Que giro! Pronto. E depois diz: Mamã, vamos fazer um anúncio para depois na internet, para depois as pessoas me comprarem isto por $10. Basta saber onde é que ela foi buscar Não, o ela é 10. uma artista. Imagina que ela vai ser uma artista, ter uma peça dessas em casa daqui a uns anos e dizer assim, ela totalmente É. consagrada, Epá, no ela Tate, tem. no Tate, imagina. Já desenha melhor que eu, vês? Fico cheia de Exato. vergonha. Ela fez este desenho para me assustar. Eu estava a fazer qualquer coisa na cozinha, devia estar a preparar o almoço ou o jantar, que é da minha responsabilidade cá em casa, que eu adoro cozinhar, né? Não tivesse eu tido um café. E ela colocou isto assim ao lado, assim na mesa, para me assustar. Então ela fez um monstro para me assustar. Muito giro, muito giro. E eu vi o vídeo dela a dizer que iam contar histórias e depois disse Certo. assim, para e diz, a minha mamã tem um livro, mas eu não me lembro do título, mas e continuou. E eu disse, Sim, sim. filha de artista. Sim, sim. As histórias estão hilariantes, isso eu garanto, porque até este momento a Emily sempre se recusou a ler o meu livro. Não sei porquê, nunca quis. Eh, e portanto, quando eu lhe estava a contar a história, ela estava realmente a ouvi-la pela primeira vez. E as perguntas que ela faz são completamente espontâneas. Vale a pena vale a pena ouvir, porque está maravilhoso. Muito bem, espero que faças aí vários episódios para a Sim. gente ir seguindo. Olha, tu tinhas-me falado, sairmos aqui um bocadinho do tema que estávamos a ter e que continua, depois podemos voltar se quiseres mais à frente, mas tu tinhas-me dito, e tem muito a ver também com as viagens, apesar do novo site que eu estou a fazer, o Viaja Comigo vai ser irmão deste novo site, mas ele vai ser muito dedicado ao mundo feminino. Eu posso ir já desvendando assim uns bocadinhos, está quase, está quase. Mas tu disseste-me que fizeste tours em Berlim, tu viveste na Alemanha. Sim, eu vivi 9 anos em Berlim, Ah, que giro, adoro Berlim. e uma das milhões de coisas, das muitas coisas que eu fiz em Berlim, foi criar um blog que se chamava Vintage Berlin Guide e que o que eu fazia era uma mistura entre os dois mundos que eu gosto muito, que é a história e o vintage. E então eu fazia tours, normalmente em que levava os visitantes a várias lojas de vintage, especificamente consoante era muito específico, porque era muito dentro da temática dos anos 20, porque eu vivi num bairro maravilhoso que se chamava Schöneberg, e é um bairro histórico, a Marlene Dietrich, viveu lá, haviam vários clubes em Schöneberg, e então era mais ou menos isso que eu fazia. Eu dava uma volta ao bairro onde eu vivia, que conhecia bastante bem, e ia introduzindo vários pontos sobre a história de Berlim durante a época de Weimar, e contando muito
de outro aspecto da minha vida, contando muito, ou fazendo uma ponte entre... Eu tenho muitas coisas na vida, eu sou muito, assim, muito... atiro para muitos lados. E na altura, em Berlim, eu fazia parte de uma trupe de burlesco, tal como fiz em Portugal, do Castor Cabaré, e como eu estava a escrever uma peça de teatro que fizemos depois, uma peça de teatro barra espetáculo de burlesco, barra cabaré, barra musical, barra sabe-se lá Deus o quê, e era sobre os anos 20 e a história do papel feminino dentro do erotismo, dentro da indústria do erotismo, por assim dizer. E então, parte da tour falava muito sobre prostituição, sobre o papel das mulheres nos anos 20, o que é que aconteceu, o que é que se passou, porque é que de repente a mulher cortou o cabelo e subiu as saias, a pintura esborratada, porque é que era. O Christopher Hirschwood, que escreveu um livro que se chama Goodbye to Berlin, portanto, Adeus Berlim, em português não sei, mas deverá ser Adeus Berlim, que deu depois, mais tarde, origem ao musical com a Liza Minnelli, não é o Cabaré, agora só me veio o Cabaré à ideia. Eu sei qual é, mas também só me vem o outro da Nicole Kidman, não é? Sim, não, é o Cabaré, certo? É o Chamava-se Cabaré. Cabaré também? Sim, eu creio que se chama Cabaré. E então Christopher Eastwood viveu em Schöneberg também, portanto, e o livro era espetacular e falava de vários pontos, incluindo É, a Cabaré Adeus Berlim. é isso. E falava em vários pontos, incluindo a ascensão do nazismo. E então a conversa rodava muito aqui, entre a parte cultural da República de Weimar e como é que estava mais ou menos em Berlim, os anos 20, visitar lojas vintage Isso é e, muito giro. e falar Fizeste sobre... isso durante quanto tempo? Epá, nem sei, Perdeste, 2 perdeste. anos, 2, 3 anos, talvez 2, 3 anos. Depois o que aconteceu foi que fiquei grávida. Antes de ficar grávida, comecei também a organizar um mercado vintage com uma amiga minha, que é a Frederica, que também adora a questão do vintage. Então, juntas começámos a fazer uma coisa num sítio histórico de Berlim, que é Ballhaus Berlin, que era um dos bares, era tipo o hit noturno dos anos 20, em que era o sítio do engate, em que as mesas têm telefones e números e tu podias telefonar de uma mesa para a outra, portanto nunca saberias quem é que te estava a telefonar. Isso era o Tinder do... Completamente, mas completamente. E era usado especificamente nessa forma. As pessoas que iam à Bauhaus Berlim nos anos 20, Epá, devia-se fazer isso agora. Dizem que vêm os novos loucos anos 20, depois da pandemia, por isso. a Bauhaus Berlim continua aberta ao público e A continua com sério? os telefones. Sim, sim, continua com os telefones funcionam. Funcionam, inclusive é muito... Eu sinto às vezes um bocadinho de orgulho, porque eu e a minha trupe, nós chamávamos Immoral Babylon Productions, foi o grupo de teatro que eu fundei em Berlim, Giro. que era incrível porque eu era portuguesa, a diretora musical era norte-americana, era dos Estados Unidos, perdão, dos Estados Unidos, tínhamos a produtora que era do Canadá, tínhamos depois a Josefa, que era mais relacionado com os aquecimentos e com o balé e a dança, e a Josefa era alemã, tínhamos o Merlin, que era o nosso mestre de cerimónias, que era meio alemão, meio estadunidense,
eu prefiro usar estadunidense do que norte-americano, prefiro abrasileirar, usar a palavra de português do Brasil, que eu Faz acho mais perfeito. sentido. Faz mais É, sentido que o norte-americano, sim. porque há lá o Canadá também, mas pronto. E nós levámos um bocadinho, quando fizemos o Berliner Luft, It's in the Air, que foi a peça de teatro que eu escrevi e que produzimos todos juntos e construímos todos juntos, levámos um bocadinho o cabaré e os anos 20 de volta à Bauhaus Berlim, que na altura estava a abrir, recentemente a reabrir, com uma nova direção e um novo proprietário. E a verdade é que neste momento é possível, neste momento não, por causa da Sim, por pandemia, causa da pandemia. Mas mas que giro, não fazia ideia, senão já sim. tinha lá ido. Mas neste momento existe lá um espetáculo, ou existirá, ou continuará a existir, tenho quase a certeza, hum, que se chama Cabaret de Namenlosen, é o cabaré das pessoas que perderam o nome, mais ou menos, ou dos sem nome, que é incrível, incrível. Aquilo vem tudo da cabeça de um artista sul-africano, que é o Prusta, que é um artista plástico maravilhoso, que chegou de repente a Berlim e começou a fazer assim este universo fantástico. Infelizmente eu já estava grávida na altura e não Não consegui ver, pudeste. não, perdi a coisa toda. Mas felizmente tinha muitos amigos meus que faziam parte do elenco e são todos artistas maravilhosos, todos, todos, todos. E é um cabaré que retrata precisamente os anos 20, no seu lado mais erótico sexual, digamos assim, que é uma grande, grande, grande componente dos anos 20 durante a República de Weimar. A parte sexual e a libertação sexual, seja dos homens, seja das mulheres, está muito presente na República de Weimar e no espírito pós Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Isso é muito interessante e é interessante nós analisarmos as roupas Uhum. e de como muitas vezes dizemos assim: "Ah, porque agora isto é uma pouca vergonha". Dizemos não, eu não digo, mas ouvimos. E digo assim: "Epá, já viste aqueles vídeos quando eram as Supremes, elas com aqueles, fatos", estamos a falar aqui dos anos 70 ou assim. Senta. Hoje em dia, eu sou capaz de ouvir e isto eu já ouvi, disse assim: "Se tem jeito, pá, estão todas nuas na televisão e não sei o quê". Eu disse assim: "Mas o que é isto? Estamos a andar para trás", sabes? Então é muito interessante vermos esta evolução de como Sim. se associa, e voltamos ao feminismo, de como se associa isto de a roupa na mulher é para ela se afirmar ou é para olha, eu às vezes perco-me tanto nestas desconstruções todas que fico muito baralhada. Mas de facto, a minha discussão normalmente é assim: imagina, amigas minhas que têm filhas na adolescência e querem muito ser Rihannas, Beyoncés e a roupa que usam hoje em dia, e muita problemática de tu vais a uma loja e és capaz de ter uma miúda de 14 anos a vestir-se como uma mulher de 28, ou porque as roupas, eh, Tenho são algo a quase dizer sobre isso relativamente à roupa que é disponibilizada nas lojas, nas é. grandes superfícies, E para eu rapazes e costumo raparigas. dizer Mas assim: continua "Epá, tu. na minha altura", isto é daqueles pensamentos, "na minha altura quem é que nós tínhamos assim como artista para nos querermos vestir igual?" Eu não me lembro de me querer vestir igual a nenhuma artista mulher. E eu lembro-me que adorava a Tina Turner, mas eu não me queria vestir como a Tina Turner, por exemplo, percebes? Então eu digo assim: "Pois claro que se eu vivesse nesta época eu queria me vestir se calhar como a Beyoncé e não sei quê ou" Mas é um problema, quando a gente começa a analisar como a roupa foi de antes tínhamos os como é que se chamam? Os espartilhos, hoje temos os sutiãs, nós temos sempre roupa que nos agrilhoa. Ah, depois, Certo? ah, A única altura que isso não aconteceu foi muito provavelmente entre os anos 20 e os anos 50, que depois da Segunda Guerra Mundial volta tudo exatamente ao mesmo. Tu tens aqui um período de tempo em que a roupa mostra eh,
a liberdade que a sociedade tinha relativamente ao género. E depois fechou-se outra vez. Claro, há que pôr um travão. Eu costumo dizer, a sociedade. Eu estou sempre a falar no patriarcado, que parece assim uma coisa, uma teoria da conspiração, porque não é uma entidade visível e palpável, mas é quem tem o poder. E eu costumo sempre dizer que por cada 2 passos que as feministas e os feministas dão, o patriarcado empurra 2 ou 3 para trás também. E muitas das vezes joga com a questão do: "O que é que nós precisamos agora?". E portanto, o que aconteceu foi que, depois da Primeira Guerra Mundial, às vezes o patriarcado engana-se um bocadinho também, não é? Abre assim uma portinha e as mulheres dizem: "Epá, mas agora não quer que isto se feche". E então há uma série de estratégias que são implementadas, passa muito pela publicidade que nós assistimos na televisão, pelos programas que passam na televisão, pelos programas que saem nas revistas, a quantidade de revistas de determinado assunto que saem. E o que aconteceu foi isso, foi que quando foi necessária mão de obra feminina para trabalhar nas fábricas e ocupar os lugares que os homens estavam a ocupar na frente de guerra, as mulheres foram autorizadas pelo patriarcado a preencher esses lugares porque eram necessárias. A meu ver, obviamente nada disto está provado e não quer dizer que daqui a 5 anos, se eu ler mais coisas, eu posso mudar a minha opinião. Vou salvaguardar já isto tudo. Exatamente. Portanto, é a ideia que nós Agora, temos hoje em dia. neste momento, o que eu acredito é nisto, é que depois da Segunda Guerra Mundial, os homens voltaram para casa e encontraram mulheres que tiveram pela primeira vez na vida uma independência económica que, por sua vez, lhes levou a ter uma vontade profissional de continuar, de querer ir mais além, de querer estudar mais, que, na verdade, o ensino secundário foi implementado por volta dos anos 20, portanto, quiseram ter mais profissões. O que o patriarcado fez foi voltar ao ideário da família feliz. E dizer: "Não, então, mas agora já não é preciso. Os homens já estão cá outra vez para te sentires segura. Agora só tens que te pôr bonita e voltar outra vez à tua beleza do lar". E, portanto, eu acho que foi muito isto que aconteceu, ou seja, as mulheres foram empurradas novamente, toda aquela liberdade que foi, dada pelo patriarcado, foi novamente reabilitada e foi novamente: "Não, não, não. Olha, ainda por cima agora temos tanto dinheirinho, toma lá uma máquina de lavar, toma lá uma coisa, isto agora vai tudo ajudar, a tua vida em casa vai ser 1000 vezes melhor. Agora só tens que estar bonita e elegante para quando o teu marido chegar". O que o patriarcado se esquece é que em cada 10 mulheres que eles deram liberdade para trabalhar fora de casa e tiveram liberdade de pensamento, pelo menos 8 vão fazer o que eles querem, não é? Porque a vontade delas foi ir para aquele, foi colocar-se naquela posição porque era necessário, mas há pelo menos 2 destas 10 que não vão voltar para casa, que não vão querer voltar à vida que era anterior. E é por isso que depois tu começas a ter movimentos, continuam a existir. E é por isso é que se radicaliza, as lutas ativistas feministas dos anos 60. É mais ou menos isto que eu acho. É uma Eh, boa teoria. sim, Acho que sim, acho que sim. E mas a maneira continuamos como nessa roda, não é? Continuamos nessa roda, damos liberdade, mas vamos buscar outras coisas, outro lado. E quando é, começa a deixámo-las haver uma trabalhar. união muito grande entre nós, e que se nota agora de dia para dia em crescendo, oh meu Deus, o que nós estamos a fazer à sociedade, não é? Oh, É mais ou menos isso. Ah, pronto, agora as mulheres podem trabalhar todas fora de casa, mas atenção, que o poder é nosso. Por isso é que continuamos a ter uma grande disparidade e uma grande lacuna quanto
ao poder de decisão, ou seja, o poder de decisão está reservado a uma pequena percentagem de homens brancos, cisgênero, que continuam a fazer a manutenção da ordem patriarcal, que para mim também está intimamente ligada ao capitalismo, e ao neoliberalismo ainda mais. Só de ouvir a palavra estremeço um bocadinho. E portanto, é engraçado tu referires precisamente a ligação que está neste momento a ser criada entre mulheres, que é aquilo que se chama de sororidade e que para mim não tenho dúvidas que é das maiores revoluções que a quarta vaga feminista trouxe à nossa sociedade. Finalmente nós começamos a perceber que juntas somos mais fortes. Eu não Epá, tenho é a minha maior alegria isto estar a acontecer na minha época. completamente, ou seja, eu não tenho politicamente acreditar no mesmo que tu. Eu não tenho que ter a mesma linha de pensamento. Mas, partindo do pressuposto que aquilo que tu queres é o mesmo que eu quero, que é, acima de tudo, a obtenção dos mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente do género com o qual se identificam, Exatamente. então eu vou-te apoiar. Porque durante todo o tempo o que nos faziam crer era que as mulheres eram umas cabras umas para as outras. As mulheres eram. Não gosto nada de trabalhar com outras mulheres, dou muito melhor com homens. Certo, certo. Isso sempre foi algo que nos foi transmitido. Da mesma maneira que, se formos analisar as questões do racismo estrutural, vamos encontrar também essas divisões entre as pessoas brancas e as pessoas negras. E sempre esta coisa de que o racismo existe independentemente de seres negro, cigano, que o racismo está. Agora, existem duas coisas. Uma coisa é o racismo e outra coisa são mecanismos de defesa. E, portanto, por isso é que acaba sempre tudo por estar estratificado. Por isso é que a história tem uma visão branca, de classe alta, cisgênero, de homem, perante tudo, porque não interessa que tu conheças a história da Ida B. Wells, que no final do século XIX já falava de interseccionalidade. Ainda que não existisse a palavra, mas já falava. Como nós falamos muito do sufragismo, e eu sou obviamente muito grata e muito fã de todas as sufragistas, especialmente da Maria Veleda, que é a minha preferida, mas nunca falamos de quem é que eram as sufragistas, na verdade. E o que é que elas queriam? Com quem é que elas se preocupavam? Porque eu cada vez penso mais isto, e obviamente isto tem um encadeamento muito lógico na minha vida. E que tem tudo a ver com a minha desconstrução enquanto pessoa. Se nós formos ver a Ida B. Wells, quando chegou ao pé das sufragistas brancas na altura, ela queria marchar à frente. Ela chamou a atenção para os massacres que estavam a acontecer nos Estados Unidos, em que turbas de homens brancos, à mínima coisa, assassinavam negros. As sufragistas brancas riram-se na cara dela. Portanto, na verdade, o que é isto? Porque é que não nos contaram todas estas histórias? Eu acho que tem que haver um questionamento. Pôr em causa não significa culpabilizar. Pôr em causa significa reestruturar, renomear. E eu acho que esse é um percurso que temos que fazer e que é muito importante que seja feito rapidamente. Não é? Seja em relação às mulheres, seja em relação aos homens, seja em relação às pessoas não binárias, transgênero,
que Autismo, sempre etc. existiram. Essa é mais outra das falácias do patriarcado. Ou seja, na verdade, eu acho que nós estamos a passar por uma altura assustadora, é certo, porque com a ascendência um pouco por todo lado do neofascismo e da extrema-direita, temos esse problema para resolver, ou seja, temos essa ameaça. Mas, por outro lado, pela primeira vez, existem pessoas com coragem que estão finalmente a empurrar as pessoas que precisam de ser ouvidas, que sempre falaram, mas que nunca ninguém as ouviu, estão neste momento a empurrá-las para a frente, em vários campos. E eu acredito perfeitamente que daqui a bastante tempo, porque infelizmente a mentalidade leva muito tempo a mudar, mas caminhamos a passos de bebé para discussões que são muito importantes finalmente. E que poderá pôr em causa, lá está, estamos a dar os nossos 2 passos à frente. Exatamente. Temos que nos preparar para o passo atrás. Para que a tua filha tenha muitas oportunidades iguaizinhas, aos Ou mais, seus pares. ou mais, acima de tudo mais, e que seja uma pessoa justa e que dê importância àquilo que tem que dar. Muito obrigada, Lúcia. Nós tínhamos aqui, obviamente, matéria para um livro e foi por isso que ela o escreveu. Por isso, podem seguir a Lúcia também aqui no Facebook e depois ir dar aos livros dela, que valem muito a pena. Muito obrigada por a entrevista e por ter estado aqui nas conversas de confinamento. Obrigada a eu, Susana.